atrapalha o homem se entregar aos prazeres desta vida, falsas alegrias e ilusões, felicidade passageira, violência, guerras, aflições, famílias destruídas, imoralidade e corrupção. Mas quem a Deus se entregar receberá o dom da vida. Aquele que andar pelo caminho da sabedoria, verdadeira paz encontrará. Aquele que andar pelo caminho da sabedoria, verdadeira paz encontrará, e a alegria é eterna. Como você pode ver, começamos o programa Vivendo a Palavra de forma diferente. Isso porque recebemos hoje em nosso estúdio a banda Haliels, os meninos aqui da banda, Gil, William, Thiago. Muito obrigado por vocês aceitarem o nosso convite e estarem com a gente aqui neste dia. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. A gente que agradece a oportunidade aí. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre adoração e música na igreja, na vida cristã. Algo que é muito importante. Nós vemos que boa parte do que diz respeito ao culto ao Senhor envolve a pregação da palavra e a música. Mas no dia a dia dos crentes, às vezes é muito mais fácil ouvir uma boa canção, seja no som do carro, seja também no fone de ouvido, do que necessariamente estar ali no ambiente de culto, ouvindo uma pregação ou um sermão. Então, nada mais lógico de se falar também no nosso programa sobre a importância da música e da adoração para a vida cristã. A banda Haliels, como que surgiu e o que significa esse nome, Haliels? Bom, pastor Jonatas, nós já tocamos juntos há um bom tempo, né? Na verdade, começamos a tocar juntos, né, na nossa igreja, há cerca de uns 16 anos atrás. Vocês são de que igreja? Hoje, cada um está numa igreja, né? Nós, na época que começamos, éramos da igreja presbiteriana do Parque Esplanada. Hoje, eu permaneço lá. O Adilson faz parte da igreja presbiteriana do Jardim Monte Alegre. E o Thiago está na igreja batista do Ferreira. E desde então, nós tocamos juntos, muito tempo já fazendo esse trabalho juntos, né? Tivemos alguns momentos de pausas. E há cerca de uns 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos mais ou menos, nós retornamos de uma forma mais séria, já com um pouco mais de maturidade também, né? E chegamos ao consenso de que teríamos que levar de forma mais séria mesmo o trabalho, e pensando em um nome, né, para a banda, que era algo que a gente sempre teve dificuldade de conseguir. A esposa do Adilson deu a sugestão do nome Haliels, né? Haliels é uma palavra em grego que quer dizer pescador, que, segundo os estudiosos da Bíblia, ela se encontra, né, no texto onde Jesus chama, né, Pedro e seus irmãos Lucas 5. a serem pescadores de homens, né? E nós gostamos do significado da palavra, né, que tem muito a ver com o chamado de Cristo para as nossas vidas mesmo, né, de irmos até o mundo e buscarmos essas pessoas, né, de certa forma, pescarmos essas pessoas do mundo para o reino de Deus, né? E acreditamos que através das músicas que nós compomos, das demais músicas que nós tocamos também, quando nós participamos de algum evento ou de algum culto, que nós conseguimos fazer esse trabalho, né? Não só através das músicas, mas também de uma forma geral. Tem alguma música que marca a banda nesse início ainda, desde quando vocês estavam lá na igreja? Assim, tem muitas canções, né, que a gente tocava antes mesmo das composições começarem a surgir. E uma música que a gente tocava muito quando começou na nossa igreja era a música Conheci um Grande Amigo, né, que teve uma importância
grande assim para nós pessoalmente, né, que foi até uma música que nós usamos num momento especial em relação a um amigo nosso mesmo da igreja, né? E essa música acabou marcando bastante assim na história da banda, assim. Toque um pouquinho então aí pra gente ouvir. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Entrando no nosso tema, que é falar de louvor e adoração, vocês acham que existe alguma diferença entre tocar num culto e em uma apresentação musical? Acredito que haja sim a diferença de você estar num culto, seja ele dentro da igreja propriamente dita, do templo, ou em algum outro espaço em que aquele trabalho seja denominado realmente como um culto, digamos assim, como nós costumamos dizer, um culto solene, né? É um espaço diferenciado, né? Nós, estando dentro da casa de Deus, eu acredito que haja uma certa reverência maior, né? Não querendo dar poder ao espaço em si, né? Claro. Ou uma grandeza maior àquelas quatro paredes que estão em volta, porque nós sabemos que nós somos a igreja de Deus, né? Mas acreditamos que dentro de um culto, numa igreja, você tem um público diferente. Tem pessoas de idades e ideias diferentes e acredito que nós temos algumas limitações que devem ser, de certa forma, respeitadas ali, né? Penso que a ideia do respeito à coletividade, né, na adoração, eu acho que é uma das coisas que mais caracterizam o que vai ser a música e a adoração dentro do culto, né? Essa ideia de toda a igreja adorando. E aí, como você disse, você tem a criança, você tem o idoso, o jovem, o doutor em alguma coisa, mas aquela pessoa simples, e a música, a pregação, todos os elementos do culto devem contribuir para que todos louvem e adorem, né? Sim, até porque você tem ali essas limitações te dão até algumas questões no estilo de música que você está tocando ali, né? Nós basicamente podemos considerar a banda Haliaus como uma banda de rock cristão, mas a gente procura até se adequar nessa questão do estilo musical mesmo, de onde a gente vai tocar, né? Qual que é a personalidade daquela igreja, qual que é o foco daquele trabalho específico, para levar realmente um repertório que se adeque àquela situação, né? O que é diferente num evento que não seja fechado ali da igreja, né? Às vezes vai tocar num lugar aberto ou num evento evangelístico, em algum espaço público, é diferente. Você tem, de certa forma, um espaço maior ali para fazer algo diferente, né? De trazer uma proposta diferente para as pessoas. E podendo trazer até um som, de certa forma, falando em questão de
de estilo musical mesmo, até um pouco mais pesado, talvez, no que diz respeito ao estilo de rock mesmo, né? O rock é de Deus ou do diabo? Isso é uma coisa que muita gente fala, né? Tem gente que fala que o rock é do diabo, mas o diabo, no meu conceito, acredito que no da banda e também pelo que nós entendemos pela Bíblia, o diabo não tem nada. Ele não tem poder sobre aquilo que existe no mundo, né? Tudo foi criado por Deus. Tiago 1,17 fala isso muito bem, né? Todo dom perfeito e toda boa dádiva provém do Pai das luzes, né? Sim, e o rock nada mais é do que um outro estilo musical, né? E nós vemos aí grandes canções que são dentro do estilo do rock, que são verdadeiras traduções da Bíblia em forma de música, né? Então, acho que se prender muito à questão do estilo e de certa forma, um preconceito que existiu por muito tempo dentro da igreja evangélica, né, sobre a questão do rock, eu acho que acaba limitando um pouco as pessoas, né, sobre um estilo de música diferente que pode realmente estar abençoando vidas, né, a partir das composições ali. Vocês abriram o programa tocando uma composição de vocês. Como trazer o equilíbrio, se é que tem e se é uma preocupação de vocês, entre a qualidade da letra, o conteúdo dela e a sonoridade, a musicalidade? Vocês se preocupam com isso quando estão compondo? Sim, nós nos preocupamos sempre com isso, né? As letras, a maioria das letras que nós temos são minhas, letras que surgiram em diversos momentos, né? Mas sempre ali preocupado em ter uma letra que realmente falasse de Deus para as pessoas, né? Seja uma letra que seja voltada unicamente para adoração direta a Deus, né? Nessa questão vertical, né? Essa adoração vertical, seja ela no que diz respeito a uma adoração horizontal ali, né? Falando para as pessoas de Deus. De edificar as pessoas por meio das canções. Isso, e a gente se preocupa bastante com isso, né? De ter letras que realmente estejam dentro da palavra de Deus, né? Tem alguém que auxilia vocês nessa busca por estar dentro da palavra? Nas composições que nós temos, não. Assim, foi realmente algo meu mesmo, assim, né? Ali naquele momento surgiu uma ideia e, assim, a gente já tem um certo tempo de igreja, né? Um certo conhecimento da Bíblia, que, de certa forma, acho que isso é o que ampara a gente. Tá ali na igreja, sempre ouvindo a palavra de Deus, domingo após domingo, nos outros trabalhos também. Tudo isso vai te dando um pouco os parâmetros, né, para você poder estar escrevendo algo que esteja ali dentro, né, além da palavra. questão musical, vocês desempenham outros cargos na igreja, outras funções na igreja de vocês? Falar um pouco disso. Sim, nós desempenhamos algumas outras funções, né? Nas nossas igrejas, eu, por exemplo, sou diácono, né? Sou presidente da junta diaconal. O William faz parte da mocidade, né? E é presidente do Ministério de Louvor da igreja dele. E eu acho que só o Tiago, né? Que está exclusivo para a área de música. Só para a área da música mesmo. E Tiago trabalhou na Mocidade também, o MP, quando fez parte do Esplanada, né? E só aproveitando o gancho do William, com relação a essa pergunta de letra, se a gente tem algum... pensando nessa pergunta, a gente, até mesmo nas composições do William e nas músicas de outros artistas que a gente toca, que a gente reproduz nos nossos eventos, é uma questão até de filtro, de berço, né, que a gente adquiriu desde a época que todos éramos da Igreja Presbiteriana do Parque Esplanada, que já lá atrás, no grupo de louvor, a gente ia ensinar uma música para a igreja, a gente não ensinava antes de que essa letra passasse na mão do pastor, que essa letra passasse pela mão do conselho, para que fosse examinado, fosse vista, né, a questão teológica da letra, né, antes de nós ensinássemos para a igreja. Então esse cuidado a gente aprendeu desde cedo, né?
E aí, lógico, que vem a maturidade espiritual, a sabedoria a gente vai adquirindo com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Então, hoje a gente tem esse cuidado, mas sempre que quando a gente precisa, a gente pede ajuda para os universitários, né? A gente pede um auxílio e, de pronto, os nossos parceiros aí, nossos amigos pastores, já nos auxiliam, inclusive o pastor Jonatas, né? Tá certo. Como é que vocês veem a questão da música gospel no Brasil? Da música evangélica, dessa questão da adoração, do louvor no Brasil, nas igrejas brasileiras? Acho que hoje podemos dizer assim que está um pouco bagunçado algumas coisas, né? Não de hoje, né? Mas já de algum tempo para cá, acho que começou-se a perder um pouco o sentido principal da questão da música, né? Da música gospel aqui no Brasil. Não digo só no Brasil, mas em alguns outros lugares do mundo também acredito que esteja assim, até por algumas coisas que a gente vê de algumas outras bandas de fora do país também. Mas eu acho que algumas pessoas acabaram perdendo o foco principal que tem que ser a glória de Deus. E por conta de perder esse foco às vezes, desculpa, as pessoas acabam indo para caminhos diferentes, né? E deixando que coisas que são transitórias tomarem o lugar. Acredito que algo que ficou muito, muito forte e que fica claro é que, de certa forma, você ser um artista gospel, hoje no Brasil, meio que pode-se dizer que é algo que está na moda, né? Assim como ser evangélico mesmo, né? Podemos dizer isso. Muitas pessoas aí, muitos famosos, que não tinham nada a ver com nenhuma igreja, que não davam a menor bola para Deus, hoje se dizem evangélicos, se dizem membros de alguma igreja, mas nós vemos que a vida da pessoa não teve mudança nenhuma. E, infelizmente, dentro da música também temos exemplos assim, de pessoas que se dizem artistas do meio gospel, que se dizem cantores de músicas para adoração de Deus, mas que a vida da pessoa não reflete isso, né? Ela realmente não adora a Deus através da vida dela. Ela simplesmente chega num lugar e canta uma canção que às vezes tem uma letra até que correta, assim, que tem uma base bíblica e tudo mais, mas é só aquilo, né? A pessoa não está realmente preocupada em viver aquilo que ela está cantando. E sem falar dos exemplos de músicas que adoram o próprio homem, ao invés de adorar a Deus, né? Que invertem a situação, né? Ao invés de adorar o Criador, a criação acaba sendo adorada, né? De forma mais objetiva, assim, o que outras bandas fazem que vocês não querem fazer na Halios? Como a gente falou um pouquinho antes, sobre essa preocupação, acho que a preocupação das letras que nós trazemos é algo muito importante. E algo que a gente procura fazer é não seguir esses exemplos de letras que vão de acordo com a vontade do homem, né? A gente quer realmente, através das nossas letras, unicamente passar a palavra de Deus para as pessoas de forma simples e fiel e adorar o nosso Deus, né, em primeiro lugar. E é um exemplo que nós não queremos seguir, de bandas bandas e ministérios, ou artistas solo mesmo, que infelizmente perdem esse foco, né, de colocar Deus em segundo plano em suas canções, né, onde ele deve ser o primeiro, né, ele que deve estar como alvo principal ali, né. E o que vocês veem em algumas outras bandas que vocês admiram, que vocês gostariam de fazer na Halios? Eu acho que algo assim que nós procuramos fazer realmente é seguir assim os exemplos de algumas bandas que realmente buscam essa fidelidade à palavra de Deus.
Que eu acho que isso é o mais importante. Você estando caminhando ali dentro da palavra, trazendo realmente canções que falam de Deus, você consegue estar desenvolvendo outras coisas assim dentro da própria banda ou na sua vida pessoal mesmo que vão estar influenciando as pessoas, né? Eu acho que influenciar as pessoas através da banda acho que é o mais importante. Você conseguir atingir até mesmo públicos que não se dizem evangélicos, né? De certa forma, conseguir ali aquele espaço em algum lugar que não é propriamente cristão e você conseguir chegar ali e passar a mensagem, né? O próprio Oficina G3, que foi uma das nossas principais influências aí no começo da banda, conseguiu assim esse espaço e acho que é algo assim que nós almejamos, né? De conseguir esse espaço. Uma outra banda também dentro desse segmento do rock and roll que a gente gosta bastante e que diariamente nos dão exemplos bem bacanas é o próprio Resgate também, né? Você pode ver que a vida dos integrantes da banda, o que eles mostram é realmente uma vida de fidelidade a Deus ali, né? E eu acho que isso é o principal, assim, né? Você realmente mostrar para as pessoas aquilo que você vive. Exato. Não fazer algo que seja superficial, né? Algo falso, digamos assim, né? Vamos ouvir mais um trecho, então, de alguma música de vocês. Majestade és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, grandioso Deus, fonte de justiça, graça e amor. Majestade és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nos prostramos diante de teus pés, de joelhos derramamos todo o nosso ser, adoramos ao Senhor de toda a criação, te louvamos, pois és digno de todo louvor. Como é que vocês veem a relação entre cachê e a adoração e a parte de louvor, música na igreja, né? Como que vocês relacionam aí o recurso, o dinheiro e a parte de ministério de vocês? Bom, essa parte a gente acredita que o cachê seja válido, né? Partindo do princípio que alguém se dedicou para aquilo, que alguém tá colocando tempo, esforço, estudo, recurso. Então, às vezes você pega um ministério, uma banda que às vezes vive daquilo, vive, sustenta a sua família, ou vive para aquele ministério dedicado, né? Então, a gente acredita que exista também esse lado profissional em muitos ministérios. Assim como um pastor, ou se você monta um evento, tem
tem o profissional que vai fazer a parte de luzes, vai fazer a parte de som, e também a banda tem ali esse seu lado. E lógico, às vezes fica bem difícil separar a adoração ali, né? Então às vezes a gente acaba misturando, colocando tudo numa tigela como se fosse uma coisa única. Mas eu acredito que existe uma separação do lado profissional, daquela pessoa que vai ser sustentada por esse ministério, que vai abençoar a vida de outras pessoas através desse ministério. E também existe o lado de adoração ali junto daquilo ali. A gente não pode achar também que por a pessoa ter cobrado o cachê, de ter feito do cachê fazer parte daquele ministério, a gente achar que aquilo não é uma adoração dele, né? Que aquilo... Dá para estabelecer um limite aí de valores, ainda que não seja em números, mas é possível um limite ou vai quanto pode pagar, paga-se? Acho que entrar nessa questão de valores, porque a gente, se for entrar em valor, a gente avalia no aspecto profissional, né? Acho que você acha é que uma dá para limitar, não é uma coisa assim, qualquer valor vale? Eu acho que é muito de cada um, né? Se a gente pensar em um ministério muito grande, em que a gente vá trazer, sei lá, do Nordeste, o ministério fica lá no Nordeste, a gente vai trazer eles para São Paulo para tocar aqui. Sim, tem o custo, né? Isso Existe aí faz um custo parte. alto e a gente sabe que o valor vai ser alto. Para vocês, como estabelecer essa questão do valor astronômico? O que não é astronômico? Acho que dentro da realidade de cada um, né, a gente consegue pensar num valor. Então, numa igreja pequena, como a maioria das vezes a gente toca, a gente nunca cobra nada para ir, né? Até mesmo porque a gente não vive da música e também a gente não se dedica integralmente à música, em estudos, em como muitos fazem, né? Então, cada um aqui tem o seu trabalho e a gente faz a música durante as noites ou finais de semana, mas então o valor acho que é de cada igreja ali, de cada realidade, de cada... Talvez para uma igreja pequena R$100 seja astronômico em certo momento, talvez para uma outra igreja 50 mil seja um valor dentro da realidade. Então, acho que é de acordo com cada... Quero opinar, né, nessa questão, né? Mesmo porque depois do fechamento do programa a gente não vai conseguir fazer. Todo trabalhador é digno do seu salário, a Bíblia ensina assim, né? Se a pessoa trabalha, ela é a primeira a comer dos frutos. Então eu não acho, em hipótese nenhuma, errado custear nenhum ministério que dedique tempo na igreja. Se dedica tempo, se dedica exclusividade para aquela função, é justo que se receba. Esse seria o primeiro critério que eu colocaria. Mas eu entendo que é necessário para tudo na vida a questão do limite, né? Todos nós precisamos entender o custo do que nós fazemos, o custo do nosso sustento e estabelecer um limite a partir disso. E para qualquer função, para qualquer tarefa, de qualquer área e profissão. É triste quando a gente vê, às vezes, pastores com salários astronômicos, músicos com recursos e valores astronômicos. E por que disso? Por que é triste, né? Porque falta esse comprometimento em dar, em entender que Deus me abençoa para que eu possa abençoar outros, né? A riqueza do cristão não pode ser aqui na terra, né? É justo que a pessoa receba, é justo que ela tenha o sustento, é justo que os custos sejam arcados. O exemplo que você deu é ótimo. É claro que se você vai trazer uma banda que vem lá do Nordeste para cá, para São Paulo, que a gente está em São Paulo, o custo é alto. E ok, esse custo tem que ser pago por alguém e tem que ser custeado e tem que ser honrado. O ruim é quando a gente não sabe estabelecer limite. Falar, olha, Senhor, até aqui eu vou, daqui para lá, não preciso disso. O custo já foi pago, a honra já foi dada, eu não preciso além disso. Ah, não, mas você faz muito sucesso. Não importa o sucesso. A igreja tem outras prioridades, o campo tem outras prioridades, o reino tem outras prioridades, o próximo que está ao nosso lado é uma prioridade.
Então, para qualquer coisa, a gente tem que ter esse limite, né? Seja o pastor, seja o músico, seja o sapateiro, o profissional da área contábil, qualquer outra função, nós temos que saber uma hora de falar, Senhor, até aqui está bom, nós te agradecemos, o Senhor nos deu, daqui para frente tem que abençoar outros, né? Porque senão a gente fica tão materialista e tão amante das riquezas como é o próprio ímpio, né? Fica um comportamento muito ruim, né? Para nós encerrarmos a nossa entrevista hoje, sobre a vida do músico e o trabalho dele no louvor e na adoração, como que a gente pode falar da importância de um para outro, né? E vocês acham também que o músico que canta na igreja, que tem uma banda ou que é um cantor solo, ele precisa necessariamente estar vinculado a uma igreja? Então essas duas coisas aí, né, para vocês responderem. Nós sempre conversamos bastante sobre esse tipo de assunto, assim, né? E realmente algo que desde o começo a gente sempre aprendeu, assim, na igreja que a gente começou, e até hoje mesmo é algo que nós sempre ouvimos nas pregações, e nós vemos isso na palavra de Deus mesmo, é que a vida da pessoa, independente do que ela faça, é muito importante. Sim, o testemunho dela, né, onde ela está. Como músicos, eu acredito que seja, talvez até tenha um nível de importância um pouco maior, né? Assim como é a vida de um pastor mesmo, né? Que é uma pessoa que, de certa forma, ela está em evidência. De certa forma, as pessoas estão olhando para ela. Então, eu acredito que a vida dela, como ela leva a vida dela diariamente, é extremamente fundamental, assim, né? Realmente, ela precisa ter uma vida centrada na palavra de Deus, né? Ela não pode simplesmente fazer aquele trabalho, ir para a igreja, tocar, cantar da forma mais maravilhosa possível, ir naquele evento e, sabe, cantar com aquela voz linda, tocar os instrumentos com a maior perfeição, fazer pessoas se emocionarem, mas quando ela vira as costas e sai dali, a vida dela está toda bagunçada. Então, é importante que a vida dela seja coerente com aquilo que ela está fazendo, né? Isso seja ela fazendo a parte da música, seja ela sendo um pregador da palavra de Deus, seja um professor de escola dominical, seja um diácono, um presbítero, não importa o que ela faça na obra de Deus, ela precisa ter uma vida que seja coerente com isso. Nós não podemos tomar o exemplo, né, dos antigos fariseus, né, que viviam de forma totalmente desleixada, mas falavam para as pessoas que deveriam fazer o certo, né? Que as pessoas tinham que fazer isso e aquilo, que aquilo era o que Deus demandava delas, mas eles mesmos não viviam aquilo ali, né? Então nós temos que tomar esse cuidado de realmente buscar centrar a nossa vida toda, e seja ela no trabalho, na escola, dentro de casa, no parque que você sai para tirar um lazer com a sua família. Tudo que você vai fazer, você precisa ter a palavra de Deus como base, para que você possa acertar realmente nos caminhos que você segue, né? E, de certa forma, isso vai impactar as outras pessoas também, né? Porque se você segue, realmente tem uma vida correta, uma vida coerente ali com a palavra de Deus, quando você está em algum lugar, as pessoas vão querer saber por que ele está agindo dessa forma, né? Onde hoje, digamos assim, que a corrupção meio que está enraizada nas pessoas, né? Não tenho muito a noção de como que é isso fora do Brasil, mas dentro do nosso país mesmo nós vemos que até mesmo uma criança já tem atitudes corruptas de fazer realmente coisas erradas, buscando tomar vantagem. Então, acredito que você tendo uma vida realmente correta, independente do ambiente onde você está, você vai chamar a atenção. A pessoa vai olhar para você e falar, bom, tem alguma coisa diferente, porque aquela pessoa não está agindo como todo mundo age, né?
E isso é importante para pessoas que estão, de certa forma, em posições de evidência dentro do trabalho da obra de Deus, né? Que, como músicos ou pastores, né? Preciso ser membro de uma igreja para fazer parte da Haliels? Com certeza, sim. Para ser membro oficial da banda, realmente você precisa estar dentro de uma igreja, e de uma igreja que podemos dizer assim, de uma igreja séria, né? Uma igreja que realmente vive a palavra de Deus, e não só estar dentro da igreja, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, dentro das igrejas tem muitas pessoas que não são crentes de verdade, né? Pessoa para fazer parte de qualquer banda, seja da Haliels ou qualquer outra banda ou ministério que quer levar a palavra de Deus, ela precisa estar dentro de uma igreja séria. Porque como que a pessoa vai levar a palavra de Deus se ela não tem o conhecimento dessa palavra? Alimentada, né? Então ela precisa estar num lugar onde ela vai receber esse alimento, onde ela vai receber a palavra para que ela possa transmitir, né? Porque não tem como você dar algo que você não tem. Então, realmente é importante você estar dentro de uma igreja compromissada com a palavra de Deus, para que você possa estar se alimentando ali diariamente, recebendo da porção da palavra para poder transmitir para as outras pessoas. Amém. Quero trazer a nossa reflexão de forma muito rápida, falando sobre louvor e adoração no Salmo de número 33. A palavra de Deus nos diz assim: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Este salmo nos convida a louvá-lo e adorá-lo, mas põe um grupo específico a quem isso fica bem. Diz que aos retos fica bem louvá-lo. Algo que foi dito e repetido muitas vezes aqui na nossa entrevista é a importância dessa vida de retidão a Deus para adorá-lo. E isso é uma exclusividade de quem o Senhor quer receber o louvor e a adoração. O Senhor deseja ser adorado por aqueles que vivem retamente, por aqueles que são justos. Aos retos fica bem louvá-lo. Mas o texto também nos fala de algo muito importante, que é louvar ao Senhor com arte, com júbilo. Às vezes a gente pode imaginar que a qualidade musical deve ficar em segundo plano, e não é uma verdade. Deus deseja ser adorado com o melhor do que temos. E ele diz então no texto: louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, ou seja, com os instrumentos, com a harpa, ponha o melhor do que você tem para adorar a Deus, para louvá-lo, e faça com júbilo e com arte. Uma dedicação que com certeza os nossos músicos devem ter. Se você então quer fazer parte deste plano de Deus para a adoração, busque essas duas coisas. Busque esta vida de retidão, esta vida onde o seu comportamento, o seu caráter vai ter muito a ver com a mensagem do que você está cantando, e também faça o seu melhor. Consagre ao Senhor com arte, com prazer, com alegria, e certamente isso vai agradar ao nosso Deus. Esse é o meu desejo para você, músico que nos ouve. Se você não é músico, ore pelos músicos de sua igreja, por aqueles que estão ao seu redor, para que eles possam viver em retidão, louvar ao Senhor com o melhor que eles têm. E é o meu desejo também para a banda Haliels. A gente agradece muito a presença de vocês aqui no Vivendo a Palavra. E para encerrar o nosso programa, vamos ouvir mais uma música dos nossos irmãos. Que Deus abençoe vocês. Queria só falar um pouquinho sobre essa canção, né? A gente vai encerrar com a canção que tem por título Eu Quero Ser Santo. E eu acho que ela vai, de certa forma, resumir um pouco disso que a gente falou aqui, né? Dessa questão de ter uma vida centrada na palavra de Deus, seja ela para fazer o que for. Amém. Tudo que eu fizer seja para te louvar. Tudo que eu falar que seja para te exaltar. Tudo que eu fizer que
quero fazer pra ti. Tudo que há em mim eu entrego a ti. Minha vida para te adorar. Eu quero ser santo, assim como tu és. Eu quero ser puro, renova tudo em mim. Eu quero ser fiel, contigo caminhar. Eu quero ser santo. Tudo que eu falar, que seja para